Saiu na mídia que o apresentador Faustão precisou realizar um transplante renal. Mas você sabe o que é? Quais são suas indicações? Quando pode? Quando não pode? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e mais sobre a doença renal crônica. Antes disso, gostaria que você se inscrevesse no canal, que vai me ajudar demais. Estou começando agora no YouTube, preciso de likes, inscritos, tudo isso vai me ajudar a crescer e me motivar a continuar fazendo conteúdos de medicina e área da saúde. O interessante do caso do Faustão é que ele fez um transplante cardíaco em 2023 e foi uma notícia no Brasil inteiro. E recentemente saiu essa notícia, que o Faustão foi internado no último domingo, dia 25 de fevereiro, por conta de agravamento da doença renal, que o apresentador já tinha. Ele se submeteu a uma cirurgia de transplante do rim no dia seguinte, que foi na segunda-feira, e ficou um questionamento por que foi tão rápido. Uma vez com indicação de transplante renal, conforme nós vamos falar mais para frente, existe uma fila do transplante. Existem alguns pacientes que vão estar na frente, outros que vão estar para trás, justamente porque existe uma prioridade, principalmente para pacientes que têm impossibilidade total de acesso para a diálise, pacientes pós-transplante de outros órgãos e doadores pós-renal. Finalmente, aquele paciente já recebeu outro órgão e agora está precisando de um transplante renal, que é justamente o caso do Faustão. Lembrando que ele fez um transplante de coração em 2023 e teve uma piora significativa da parte renal, necessitando de um novo transplante agora. Isso, agora que nós explicamos o que aconteceu com o Sr. Faustão, nós iremos continuar falando sobre o rim, sobre a fisiologia, para no final falar sobre o transplante em si. Mas uma coisa que nós devemos pensar, qual a relação entre o coração e o rim? O coração e o rim trabalham com o sangue. Enquanto o coração bombeia o sangue para todo o corpo, incluindo o cérebro, o intestino, o próprio rim e outros órgãos, o rim, por sua vez, ele serve como um grande filtro, ou seja, ele recebe todo aquele sangue que circula e filtra para produzir a urina. Tudo aquilo que não serve para formar urina é reabsorvido dentro do rim. Para vocês terem uma ideia, cerca de 180 litros do sangue circula durante um dia no rim. E desses 180, apenas de 2 a 3 litros é produzido na urina. Então quer dizer que o rim está trabalhando a todo momento, quando você está acordado, quando você está dormindo, etc. Quem nunca se perguntou por que o médico do rim se chama nefrologista? É porque o rim é feito de uma unidade funcional chamada nefro, que nada mais é que uma cavidade de capilares sanguíneos, túbulos e células que servem justamente para absorver o sangue, muitas vezes secretar algumas substâncias, para formar no final das contas a urina. Então, o nefrologista vem de nefro. E a parte incrível do rim é que ele também não serve só para produzir a urina, ele serve como um órgão hormonal. Então ele também produz eritropoetina, que basicamente estimula a medula óssea a produzir células vermelhas e assim evitando anemia, mas ele também ativa a vitamina D, que dentre outras coisas ajuda a absorver o cálcio, que a pessoa pode adoecer do rim de duas formas, de forma aguda ou de forma crônica. Na forma aguda, geralmente aquele paciente ficou hospitalizado, que nunca teve um problema renal, geralmente por uso de antibióticos, infecções, acabam machucando o rim e por algum momento o rim fica ruim, mas pode melhorar com precisar de outros tratamentos durante a internação. Mais importante vocês entenderem o que é a doença renal crônica. A doença renal crônica é uma doença silenciosa, muitas vezes não se tem nenhum sintoma declarado, só vai aparecer na fase terminal da doença, que seria quando o rim já não está funcionando bem, quando aquela filtração do rim não funciona direito. A principal causa no mundo é a diabetes. Já no Brasil, é a pressão alta. Ou seja, duas doenças extremamente prevalentes na nossa sociedade e no mundo também. E que muitas vezes é negligenciada, não tratada, ou tratada de forma inadequada. E quando você vê, o rim já está doente. E quando você vê, já precisa ir para o tratamento, que seria a hemodiálise, que a gente vai falar daqui a pouco, ou o transplante renal, que é o assunto principal desse vídeo. Entender que nós, médicos, dividimos a doença renal crônica em estágios. Tudo vai depender da taxa de filtração glomerular. Basicamente, a gente pega o valor da creatinina e faz um cálculo com uma calculadora e dá um valor. Dependendo desse valor, dessa taxa de filtração glomerular, nós podemos falar se a pessoa é renal crônica e se sim, qual é o seu estágio. Sendo que quando o último estágio seria quando precisa fazer a hemodiálise. Quais são os principais sintomas e complicações da doença renal crônica? Basicamente, nós vamos pensar na uremia, que é quando a ureia e outras substâncias tóxicas estão aumentadas no nosso organismo. Um paciente síndrome urêmica pode ter uma constelação de sintomas, desde sintomas psiquiátricos, como psicose, desde como sintomas do sistema cardíaco, como por exemplo dor torácica, falta de ar, que é a dispneia, do sistema intestinal, tendo náuseas, vômitos, ou até mesmo do próprio abdômen, ficando com a barriga inchada,
com a perna inchada, com o olho inchado, né? Porque o renal ele acaba retendo líquido. Os problemas: o potássio, que é um eletrólito do sangue, sobe, né? Isso é muito perigoso porque pode dar uma arritmia cardíaca. Além disso, pode dar acidose metabólica, alterando todo o metabolismo celular e isso causando retardo de reações químicas, podendo causar danos, lesões de órgão-alvo e dentre outras coisas, né? Então, é importante vocês entenderem que na síndrome urêmica, quando aquele paciente está grave e a uremia subiu, pode ser uma urgência médica. É sabido que a doença renal crônica, durante seus estágios, o paciente vai padecer de anemia e com a falta do cálcio por conta da falta da vitamina D. Tudo isso causa fraqueza, canseira, pode machucar o osso, né? Tendo fraturas e coisas do tipo. No entanto, a gente precisa falar que um paciente que chega na doença renal terminal, ou seja, quando tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 15, ele precisa entrar no processo da diálise. A diálise, basicamente, existe dois grandes grupos, as hemodiálises e a diálise peritoneal. A hemodiálise é aquele que vai naquela máquina que fica um tempão fazendo a filtração do sangue, e a peritoneal é aquela que usa os capilares da barriga, né, para fazer essa filtração. Para fazer a hemodiálise, você ou vai fazer por uma fístula, ou seja, uma comunicação entre uma artéria e uma veia, geralmente do braço, e quem faz isso é o cirurgião vascular, ou você vai fazer um catéter de hemodiálise. A gente pega as veias jugulares ou as veias femorais, né? O dialítico necessita realizar a hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas em cada sessão. É importante dizer que a vida dele depende disso. Então, ele precisa realizar de forma correta, de forma adequada, ter um acompanhamento de perto com o médico nefrologista. Da mesma forma que um paciente que precisa realizar diálise está tratando a sua doença renal crônica, o transplante renal também é uma forma de tratamento. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplante no ano, cerca de 6 mil transplantes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Quase todos esses transplantes são realizados pelo SUS. É importante dizer que a gente tem mais de 100 mil pacientes renais crônicos dialíticos, que todos eles gostariam ou sonham realizar um transplante. Porém, é importante também dizer que existem critérios e esses critérios precisam ser preenchidos. Se a gente conseguir o transplante renal, ele não pode ter uma doença renal reversível, ou seja, ele tem que ser doente renal crônico, ele não pode ter câncer, ele não pode estar tratando qualquer tipo de infecção com antibiótico. O paciente, obviamente, tem que aceitar, né? Ele não pode ter uma expectativa de vida muito reduzida, por exemplo, um paciente tem uma expectativa de vida menos de 6 meses, ele também não tem essa indicação. Existem dois tipos de doadores, o doador vivo e o doador morto. O doador vivo pode ser tanto parente como não. Já o morto, ele precisa receber o diagnóstico de morte cefálica. Existe uma série de critérios, geralmente um paciente que sofreu algum tipo de trauma, um politrauma e a família aceitou e recebeu esse diagnóstico de morte cefálica. Além disso, necessitamos realizar uma compatibilidade imunológica. Um dos grandes problemas após receber um rim é de ter rejeição. Tanto que o paciente que recebe um rim, ele precisa tomar uma série de medicações que são imunossupressoras justamente para diminuir a imunidade e diminuir a chance do próprio corpo atacar o rim que foi recebido durante a cirurgia. Depois de tudo que a gente falou, o que a gente pode concluir? Que o transplante renal é uma das formas de tratamento de um paciente renal terminal e que é um tratamento que pode salvar muitas vidas, trazer a qualidade de vida de volta, mas mesmo aqueles pacientes que conseguem fazer o transplante vão ter séries de cuidados, séries de tratamento, acompanhamento que precisa continuar sendo realizado justamente para evitar a rejeição e as complicações. Gostaria de desejar boa sorte para o Sr. Faustão e que dê tudo certo para ele e parabenizar a equipe que conseguiu fazer a cirurgia e, por fim, dar o apoio a todas as pessoas que têm esse sonho, que desejam, que têm a esperança de conseguir o seu transplante. É um processo que não é fácil, mas que vale muito a pena tentar e quando dá certo é uma vitória para todos. Queria agradecer a todos por terem me assistido e gratidão. Se puder se inscrever, fico muito grato. Até a próxima.